Me questionaram sobre o título da mensagem, me ligaram e falaram: pastor, é isso mesmo? Eu falei: é isso mesmo. Esse é o tema da mensagem, ninguém nunca mais vai esquecer. Como que é o nome da mensagem mesmo? Ouça. Você, esposa, olha para o teu esposo e fala assim: ouça. Aí você, que é esposa, olha para ela e fala assim: quando você deixar, eu vou ouvir bastante. Aleluia. Você concorda comigo que o mundo hoje é mais visual do que auditivo? A gente está mais acostumado a ver coisas do que ouvir coisas. Aliás, eu não sei, existem temperamentos, jeito de pessoa ser. Lá em casa eu falo muito, a Vanessa quase não fala nada, graças a Deus por isso dá certo. Mas imagina se fosse dois que falassem demais. Mas naturalmente hoje as pessoas querem mais ver as coisas. Por exemplo, quem aqui quer ver milagres na sua vida? Quem aqui quer ver sua família toda aos pés do Senhor Jesus Cristo? Nós queremos ver, é uma coisa natural, faz parte das nossas vidas, ver as coisas. Quando eu ouvi parte dessa mensagem, comecei a escrever ela, algo que Deus tem falado comigo nos últimos dias, sobre aquilo que Deus quer fazer sobre as nossas vidas. Sabe, querido, e eu estou sonhando muito com uma igreja muito grande. Eu comecei a falar com a liderança, a gente vai precisar comprar mais 100 cadeiras, diga glória a Deus. É um problema maravilhoso, comprar mais 100 cadeiras e vai ser uma bênção. E precisamos comprar urgentemente. Mas mais do que ver a igreja crescendo, eu prefiro ver uma igreja que cresce ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? A gente precisa ouvir, porque a gente é muito motivado pelo ver, por ver as coisas. Eu quero ler um texto com você, abre comigo, em Êxodo capítulo 18, versículo de 13 a 17. Êxodo 18, de 13 a 17. Você conhece essa história? Diz assim: no dia seguinte Moisés assentou-se para julgar questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: o que é que você está fazendo? Por que você se assenta para julgar e todo o povo espera de pé desde a manhã até o cair da tarde? Moisés respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes, ensinando-lhes os decretos e as leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Vamos orar? Senhor, nós pedimos a Tua presença manifesta no nosso meio. Queremos ouvir o que o Senhor tem para falar para a nossa igreja hoje, Senhor. Queremos ouvir, Pai, do Teu Espírito Santo. Fala ao nosso coração. O Senhor tem liberdade para falar ao nosso coração. Queremos aprender do Senhor nessa noite. Eu louvo o Teu nome. Eu repreendo todo sofisma, toda mentira, todo demônio que tem tentado contra essa igreja, contra as pessoas daqui. Nós declaramos que cai por terra agora no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós declaramos bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Felipe, você me mandou uma mensagem, só verifica para mim se está lá certo. Tá lá? Tá, verifica para mim, tá bom? Deixa para o final do culto. Obrigado, Felipe. Aleluia. Quando eu vejo essa história de Moisés, você conhece a história? O povo tinha saído do Egito e aproximadamente, a história conta que aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Então imagina um rebanho tão grande e Moisés, o único pastor, o único profeta, o único juiz no meio daquele povo. E Moisés começa a atender aquele povo. Quando ele está lá no meio do deserto atendendo, Jetro, o sogro de Moisés, olha para aquela situação e fala assim: Moisés, o que está acontecendo? Por que de manhã até a noite o povo faz fila em frente à tua tenda, querendo, o que eles estão querendo? E Moisés fala assim: sabe o que é, Jetro? Toda a demanda que tem no meio do povo de Deus, eu que resolvo. Então se eu preciso dar uma palavra para eles, se eles precisam de uma palavra sobre o casamento, eles vão me procurar. Se eles precisam de uma palavra sobre divisão de bens, eles vão me procurar. E ele começou a explicar para Jetro como que funcionava. Por quê? Porque Moisés era aquele que ouvia a voz de Deus. Diga comigo: Moisés era quem ouvia a voz de Deus. Então as pessoas procuravam Moisés por quê? Porque ali era o homem de Deus. O homem de Deus ia dar uma palavra boa, ia dar um ensinamento bom. Normalmente ele ia orar por aquela decisão, ou na experiência que Deus tinha dado para ele, ele ia tomar uma decisão. Mas daí Jetro olha para ele e fala assim: Moisés, isso não é bom não. Moisés, isso vai acabar com você.
Moisés, vai chegar um dia na tua vida que você não vai aguentar mais. São 2,5 milhões de pessoas. Você não vai conseguir. Sabe, queridos, o que me faz pensar nesse texto e tem a ver com a pregação de hoje é por que as pessoas procuravam Moisés. E as pessoas procuravam Moisés porque ele era o representante da voz de Deus naquele lugar. As pessoas terceirizavam para Moisés as decisões que aconteciam ali naquele meio. E por eles terceirizarem, eles procuravam Moisés. E aí chega Jetro e fala assim: Moisés, eu acho melhor você mudar. Cuidado com isso aí. E Moisés vai lá e ouve o conselho. Diga para a pessoa que está ao teu lado: ouvir conselho é muito bom. A Bíblia diz que a sabedoria é na multidão de conselheiros. Então a gente precisa aprender a ouvir o quê? Conselho. Pastor, como assim? Você não tem que ouvir conselho de qualquer um também. Você tem que ouvir conselho de quem tem legado, de quem tem história, de quem tem referencial. Você está com problema de casamento, você não vai ouvir o conselho de um cara que já separou 5 vezes. Você tem que olhar para alguém que tem um casamento sólido, um casamento que anda de acordo com a vontade de Deus. Faz sentido isso, gente? Amém? Então, Jetro fala assim, ó, você precisa dividir isso. E Moisés vai lá e divide em grupos de 1000, em grupos de 100, em grupos de 50. E ele divide ali e fala assim, ó, eu preciso da ajuda de vocês. É diante disso que Moisés ali era responsável por ouvir os estatutos de Deus e passar para o povo. Então quando Moisés ouve o conselho de Jetro, vem um próximo passo na vida de Moisés. Vai comigo em Êxodo capítulo 19, versículo 1. Êxodo 19, versículo 1. Então vamos pensar nessa tela comigo, nesse contexto. Então o povo já tinha saído do Egito, o povo estava procurando Moisés. Moisés estava se cansando, Jetro vai lá e dá um conselho para ele. E aí Moisés obedece esse conselho, ouve esse conselho, separa. Depois disso, no versículo capítulo 19, acontece o seguinte: no dia que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Diga Sinai. Me ajuda, diga Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto de Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram, diga ver, vocês viram o que eu fiz ao Egito e como transportei sobre as asas de água e trouxe para junto de mim. Olha, vou fazer uma pausa aqui. O povo já tinha visto muita coisa de Deus. O povo estava escravo no Egito. Deus levanta Moisés. Você conhece a história? Moisés vem e fala assim: Faraó, deixa o meu povo ir. Faraó não deixa. Moisés, através da ordem de Deus, vem com as 10 pragas. Na 10ª praga, na morte dos primogênitos, o faraó fala assim: vaza, Moisés, não quero mais você aqui. O povo sai de lá e não sai pobre, o povo sai rico, porque eles saíram do Egito com todos os despojos. Então, além da liberdade, o povo saiu ainda próspero. Quando eles saem próximo e com liberdade, o faraó meio que se arrepende daquilo e manda o exército ir atrás de Moisés. Quando chega na frente do Mar Vermelho, você conhece a história, o que a gente vai fazer? Esse povo viu, meu irmão, aquilo que muitos de nós já vimos em TV, mas nunca vimos de verdade. Eles viram o mar se abrir. Você imagina isso, aquele povo passando no meio daquele mar, e mar aberto para cá, mar aberto para cá, e eles passando a pé seco, eles chegando do outro lado. Melhor que isso, no meio de uma guerra, é a melhor coisa os inimigos morrerem. Ai, pastor, o senhor não pode falar isso, mas é isso que aconteceu. O mar se fecha e os inimigos do povo de Israel morrem naquele mar. Então esse povo já tinha visto tantas coisas. E aí Deus fala para eles assim, ó: vocês já viram o que eu fiz no Egito e transportei sobre as asas de água e trouxe para junto de mim. Versículo 5. Agora, se me ouvirem e me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Olha o que Deus fala aqui. Ele fala assim: Moisés, esse povo aprendeu a ver, mas agora eles precisam me ouvir. Eles já viram tudo, mas eles precisam me ouvir. E ouvir é obedecer. E ele faz uma promessa:
porque a partir disso vocês vão ser a minha nação preferida, vocês vão ser a princesinha das nações. Ele fala assim, olha, e eu vou constituir vocês de uma nação de sacerdotes. Diga comigo, sacerdotes. Irmão, quem é o sacerdote? O sacerdote é aquele que entra na presença de Deus. O sacerdote é aquele que entra na presença de Deus e ouve a voz de Deus. Olha o que Deus está falando. Moisés, se eles me obedecerem, eu vou transformar eles de apenas pessoas que assistem o que Deus está fazendo, para aquelas pessoas que vão ouvir a voz de Deus e vão entrar na minha presença e serão sacerdotes do Rei Altíssimo. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, Deus quer transformar vidas aqui nessa noite, quer transformar em vidas que só ficam dependendo dos outros, que tudo precisa dos outros. Eu quero falar uma coisa, Deus quer te levantar como sacerdote nessa nação, em nome de Jesus, nessa cidade. Deus quer te levantar como sacerdote na tua família, aleluia. Mas pensa comigo, quando Moisés entendeu que o encargo profético não estava só sobre ele, e ele dividiu isso com mais líderes, Deus levou ele para um próximo passo. E qual foi o próximo passo? Deus o leva para este lugar. Então Deus diz a Moisés, fale para o povo, fale para eles se consagrar, daqui 3 dias eu quero falar com eles, fale para o povo. E Moisés, o que ele faz? Ele vai lá e fala para o povo, vocês precisam se consagrar durante 3 dias, porque até ali o povo só tinha visto o que Deus tinha feito, mas dali para frente, eles precisavam ouvir a voz de Deus. A gente está se consagrando para um encontro de homens, diga glória a Deus. A gente precisou trocar a data, mas dia 19 vai ter um encontro maravilhoso, em nome de Jesus. Eu quero falar para você, você não fez a inscrição ainda, faça, vai ser bom demais, eu tenho certeza disso. Mas, o que Deus fala ali para Moisés? Olha, eu preciso que esse povo se consagre, porque eu quero falar com eles. Mas olha que história interessante, querido. Depois de 3 dias se consagrando, Moisés falou para o povo assim, chegue ali na beira do Monte Sinai, porque Deus vai falar com vocês. E quando o povo vai lá para a beira do Monte Sinai, quando eles chegam ao pé do monte, algumas coisas começam a acontecer. Vamos para um texto comigo? Êxodo capítulo 19, versículo 16. Êxodo 19, 16. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Por que o povo teve medo, irmão? A resposta é fácil. Porque Deus falou que eles tinham que ouvir, mas eles começaram a ver. E quando eles olham para aquele monte começa a ter raio, trovão. A Bíblia fala que aquele monte começa a fumegar. E seja sincero, eu e você daria no pé também. A gente não ficaria ali. De repente, do nada, no meio do deserto. Lembra onde eles estavam, irmão? No deserto. Eles não estavam num lugar qualquer. Eles estavam no meio do deserto. Quando chega na beira daquele monte, no morro, a palavra fala que houve trovões e relâmpagos saindo do monte. Uma versão fala que o monte começou a encandecer. Parecia que tinha fogo naquele negócio. E esse povo tem medo. Porque até então eles estavam acostumados a ver. E eles olharam para aquele monte e tiveram medo. Porém Deus falou para eles que não era para ver, era para ouvir. E eu faço uma pausa aqui, querido. Quantas vezes nós vemos a nossa situação e nós temos medo? Quantas vezes nós temos a nossa situação na nossa família e a gente começa a ter medo? Você é pai, você é mãe, você olha para essa geração agora, começa a dar medo dos nossos filhos. Começa a dar medo do que vai acontecer ali na frente. Porque se você for com os teus olhos apenas humanos. Eu ouvi alguém que falou para mim semana passada. Eu falei assim, você não vai ter neto não? Essa pessoa tem 3 filhos. A pessoa falou para mim, eles entenderam que não é tempo de ter filho. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque o mundo está de mal a pior. E a gente conhece a Bíblia, o mundo vai piorar. Eu falei, mano, se todo mundo pensar igual você, o mundo acaba antes. Imagina se todo mundo pensar porque o mundo está ruim e não vamos ter filho mais. Mas para mim isso é uma visão de quem está só vendo, mas não está ouvindo. Porque a Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os teme e os livra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Para cada promessa ruim de terror que tem, nós podemos falar 60 promessas boas do que Deus vai fazer no meio do povo de Deus.
Ele vai enxugar do teu olho toda lágrima. Por que Ele vai enxugar do teu olho toda lágrima? Porque naquele lugar onde nós vamos morar com o Senhor, não existirá nem choro, nem ranger de dentes. Aleluia. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verde espaço, guia-me por águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que aconteça coisa ruim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Então, se eu começar a olhar, eu vou ter medo. Aquele povo olhou para o monte, com trovões, com raios, e começou a temer. A Bíblia diz que quando eles chegaram naquele lugar, o povo temeu. E logo depois, o que acontece? Deus dá os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, logo depois do capítulo 19. Deus vai lá e chama Moisés. Eu queria falar com o povo, mas já que é você, vamos lá, você mesmo. E vai lá dar os 10 mandamentos. E a primeira vez que o povo ouve diretamente a voz de Deus. E qual foi a primeira coisa que Deus falou? Eu sou. Diga para a pessoa que está ao teu lado, fala: Deus é o nosso eu sou. Eu sou o que, pastor? Ele é tudo o que você precisa. Você precisa de paz? Eu sou a tua paz. Você precisa de graça? Eu sou a tua graça. Você precisa de milagre? Eu sou o teu milagre. Você precisa de dinheiro? Eu sou o teu dinheiro. Você precisa de uma família? Eu posso ser a tua família. E ele fala para aquela geração: ó, fica tranquilo, eu sou. Então Deus monta todo um cenário, Deus prepara todo o ambiente, meu irmão. E antes, se você pensar comigo, a primeira manifestação de Deus com Moisés foi quando? Na sarça. Um pé de sarça ali queimando, mas não se consumia. Ei, quando Deus quer falar com uma pessoa, Ele usa a sarça. Mas quando Ele quer falar com o povo, Ele usa um monte. Não era só a sarça que estava pegando fogo. Agora era um monte que estava pegando fogo, com raios e trovões. Irmão, Deus tinha algo sobrenatural para aquelas pessoas. Elas só precisavam ouvir. E é interessante que o hebraico, o ouvir é a palavra shema. O que é shema? Shema é a mesma coisa que dizer escutar e obedecer. A palavra ouvir no hebraico, ela está ligada a essas duas palavras, escutar e obedecer. Porque quem ouve a palavra do Senhor, obedece. Então quando um pai hebreu e um filho faz uma coisa errada, o pai não fala assim: ele me desobedeceu. Ele fala assim: ele não me escutou. Porque quem escuta, obedece. Fala isso para o teu irmão: quem escuta, obedece. Vocês estão entendendo? Faz sentido? Então Deus está falando assim: eu quero que eles me ouçam. Porque quem me ouve, vai me escutar, vai me obedecer. A gente pula um pouquinho para frente, Deuteronômio capítulo 29, 28, ele fala assim: ó, se vocês atentamente ouvirem o que eu estou falando, você não vai precisar correr atrás de bênção. As bênçãos do Senhor correrão atrás de você. Você precisa ouvir. Você não precisa ver. E tem muitas situações na nossa vida que a gente não está vendo. Quantas vezes você já esteve num hospital que você não viu o resultado? Que você não viu o milagre chegando? Quantas vezes você já teve situação na tua família que você olhou e falou assim: eu não vejo mais solução para isso. Mas Deus preparou todo esse ambiente para falar com o povo. Vamos lá comigo, Êxodo capítulo 20, versículo 18. Êxodo 20, 18. Vendo-se o povo diante dos trovões e relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo, e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenha medo, Deus vai prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Irmãos, o povo rejeitou que Deus falasse com eles, e eles preferiram que Deus falasse com quem? Com Moisés. Moisés, vai lá, fala o Senhor com Deus, porque se nós falarmos, nós vamos morrer. Sabe o nome disso? Terceirização de responsabilidade. E vou te falar uma coisa: sabe o que está matando a igreja hoje? Terceirizar problema. Bate no peito assim e fala assim: os meus problemas são meus problemas. Se eu ofender alguém, o problema é seu. Tem gente que liga para mim e fala assim: pastor, estou pensando em viajar. Viaja ou não viaja? Mais ou menos está falando assim: ora você por mim, que eu não estou conseguindo orar o suficiente. E só para você saber, não é uma pessoa, tá? Tem um monte de gente que faz isso.
Pastor, estou pensando em abrir um negócio. O que o senhor acha? Dobra o teu joelho aí por mim, pastor. Vê se eu abro o negócio ou não abro o negócio. Sabe o nome disso? Terceirização. Porque se você viaja e quebra o carro, a culpa era de quem? Se você abre uma empresa e ela falha, a culpa é de quem? Mas eu estava debaixo da bênção do meu pastor. Teu pastor está aqui para te abençoar. Todos os pastores dessa igreja vão te abençoar em nome de Jesus. Mas a decisão é sua, o problema é seu, a responsabilidade é sua. Nós estamos aqui para aconselhar que você não fuja dos caminhos do Senhor, que você não fuja dos problemas, para interceder. Está no meio de uma batalha, pastor, eu e a minha empresa lá estamos lutando, deu um problema, me ajuda a interceder. Vamos, irmão, vamos para cima, vamos jejuar, vamos orar. Ei, mas a gente não é o povo do Sinai. O povo do Sinai, o que eles faziam? Ô Moisés, vai você aí, Moisés, porque eu estou com medo de morrer. Porque entrar na presença de Deus é para sacerdote. O que eles estão falando? Nós não somos sacerdote ainda, Moisés. E Moisés está falando assim, vocês não são, mas Deus quer transformar vocês na nação santa, no povo escolhido de Deus. Deus está falando assim para você aqui nessa noite, irmão. Se você quiser e ouvir a voz do Senhor e obedecer, Ele vai transformar você em sacerdote da casa do Senhor, sacerdote da tua família. Não terceirizar a responsabilidade, mas sim assumir e falar assim, não, eu preciso orar por isso. Eu preciso orar pela minha casa. Irmão, eu estou toda noite, quando eu vou deitar, eu passo na frente do quarto dos meus filhos e começo. Pai, abençoa meus filhos, faz eles ir para o caminho certo, Pai. Ajuda a ter provisão para essa casa, para o curso deles, Pai. Me ajuda, Senhor. Irmão, o tempo todo. Eu posso até pedir para os meus pais, para minha sogra orar, posso. Mas a responsabilidade é minha. Amém, gente? A responsabilidade é minha. Então, o que o povo está fazendo? O povo, quando viu trovões, eles não queriam mais ouvir Deus. Quando eles começaram a ouvir... Mas pensa que loucura comigo. Quem vê trovão? O que é um trovão, irmão? Ninguém vê trovão. Mas a Bíblia está falando que eles viram os trovões. Porque o trovão, na verdade, é o barulho do raio que caiu na terra. Vou repetir. O trovão é o barulho do raio que já caiu na terra. Toda vez que você ouve um trovão, já foi, irmão. Já era. Tem uma brincadeirinha que eu não sei se é verdade. Se eu falar besteira, depois vocês me corrigem. Conta até 10, pastor. Se dá 10 segundos, está a 10 quilômetros. Eu não sei se isso é técnico, se é conversa. Mas eu só sei de uma coisa. Toda vez que a gente ouve o barulho do trovão, é que o raio já caiu. Aquele povo não precisava ter medo. Então eles olharam para o trovão, para o raio, e ficaram com medo. Medo do quê? De ouvir a voz de Deus. Era um povo que estava tão acostumado a ver, que eles perderam a capacidade de ouvir. Isso me assusta, irmão, porque tem gente que está tão acostumado a ver o que Deus está fazendo no meio da igreja, que vai acabar perdendo a capacidade de ouvir o que Deus está falando no seu coração. Shalom, Nova Esperança está crescendo cada vez mais, diga glória a Deus. Mas a Shalom Cianorte passamos por um problema muito sério lá. No início do ano passado estava com 5 pessoas a igreja e não andava. De repente a dona Edna começou a orar a Deus. E um dia ela falou para mim assim: Deus mandou eu ir embora para Cianorte. Irmão, não é legal. Eu ver minha mãe embora não é legal. Mas ela ouviu. Quando a minha mãe foi embora para Cianorte, sabe o que aconteceu com ela? Ela ficou doente. A perna deu problema, deu a embolia, estava tratando a embolia depois. Pegou Covid. E esses dias, ela falou: filho, será que eu fiz certo em vir para cá? Eu falei: mãe, presta atenção, a igreja tinha 5 pessoas quando você veio, agora está com 25. Será que não deu certo? Dá uma glória a Deus, pelo amor de Deus. Multiplicou 5 vezes a igreja. E nós estamos declarando em nome de Jesus que até o final do ano vai ter 50, em nome de Jesus. Mas por quê, pastor? Por que isso? Porque quando a gente ouve a voz do Senhor, ainda que a gente não veja aquilo que a gente está esperando, o processo de Deus está acontecendo. E no final, meu irmão, a gente já sabe o final da história. Deus vai te abençoar, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger. A gente precisa entender essas coisas, mas a gente está acostumado a ver tanto que a gente perde a capacidade de ouvir. Ouvir o que Deus está falando, e a gente começa a viver apenas daquilo que a gente está vendo. E às vezes a gente começa a ver o que a gente não precisa ver, porque nós perdemos a capacidade de ouvir o que Deus tem. Muitas pessoas estão buscando ver coisas que não precisam ver. Você só precisa ouvir. Diga comigo: visão sem audição traz medo e temor.
Se você só vê e não está escutando o que está acontecendo, dá medo. Se eles tivessem ouvido a voz no meio daquele trovão, sabe o que eles iam escutar? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Se eles tivessem olhado os trovões, mas tivessem ouvido a voz, eles iam ouvir: eu sou. Eu sou. E eu quero falar para você, Deus está falando para você hoje: eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Aleluia. A visão te mostra o caminho, mas é a voz que te ensina como chegar no caminho. Ei, irmão, nós estamos sonhando tantas coisas na igreja. Eu estou fazendo desenhos. Eu começo a fazer desenho de como que vai ser o prédio novo da igreja, aleluia. Como vai ser a chácara, eu começo a fazer desenho. Isso é a visão. Mas quem vai nos ensinar como chegar lá é a voz do Espírito Santo. O que faz uma igreja crescer, meu irmão, não é um panfleto, não é um TikTok. Aliás, me vieram falar que estamos quase 200 pessoas no TikTok agora, glória a Deus. Mas o que vai fazer a igreja crescer não é um panfleto, não é TikTok. É a capacidade que a igreja tem de ouvir a voz do Espírito Santo. Uma igreja que começa a ouvir a voz do Espírito Santo, as coisas começam a ser transformadas. Uma igreja que ouve a voz do Espírito Santo, em nome de Jesus, não vai abrir o TikTok aí, hein? Está repreendido. Uma igreja que começa a ouvir a voz do Espírito Santo, ela começa a ser direcionada para onde Deus quer que ela chegue, para onde Deus te mostrou em visão onde você vai chegar um dia. A palavra ouvir fala sobre isso, ouvir e obedecer. Quem não tem a capacidade de ouvir, não tem a capacidade de obedecer à visão. Diga comigo: quem não tem a capacidade de ouvir, não tem a capacidade de cumprir a missão, de obedecer a visão. Amém, gente? Então, eles chegam a Moisés e falam assim: Moisés, vai tu no nosso lugar, porque senão nós vamos morrer. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava escrevendo isso, eu escrevi assim: eu não quero ser o Moisés dessa igreja. Eu não quero ser o Moisés dessa igreja. Eu não quero ser aquele que quando alguém precisar de uma palavra vai procurar o pastor. Não, eu quero ser aquele que ensina para vocês assim: ó, se você dobrar o joelho como a gente tem dobrado, você não precisa de mim, você precisa de mim para interceder junto com você, mas o Espírito Santo vai falar no teu coração. Eu não quero ser o Moisés dessa igreja, porque o Moisés dessa igreja ele é centralizador. Nada acontece se não for na presença do pastor. Hoje eu pedi para o Felipe segurar o neném aqui. Uma igreja centralizadora, não, só quem toca é o pastor. É um, o dois se lasca. Uma igreja Moisés só acredita que a oração do pastor Júlio vai dar certo. Para com isso, irmão. Ou você é criança na fé. Tem uma criança aqui da igreja que o pai falou assim: filho, vamos orar por isso aqui para Deus curar. E falou assim: vai lá no pastor Júlio que a oração dele é power. É filho de pastor dessa igreja, já contei quem é, né? Vai lá, que a oração dele é power. Ei, mas ele é criança. A minha oração e a oração do Adriel diante do Senhor tem o mesmo peso. A minha oração e a tua oração tem o mesmo peso. A diferença é o seguinte: a Bíblia fala que aquilo que 2 ou 3 concordarem na terra será concordado no céu. Aquilo que 2 ou 3 ligarem na terra será ligado no céu. Então vamos orar junto? Vamos, claro que vamos. Mas eu não quero ser o Moisés. Eu quero estar na unção debaixo do Espírito Santo de Jesus, que fala assim: ó, o poder está para todos vocês, a graça está para todos vocês, a unção está para todos vocês. Chega desse negócio de super pastorzão, irmão, de super líder. Não, vamos trazer um grande pregador que a igreja vai crescer. Para com isso. A igreja vai crescer quando a igreja começar a ouvir a voz do Espírito Santo. Os grandes avivamentos da história aconteceram quando? Quando 2 ou 3 ou 4 de uma igreja começaram a ouvir a voz do Espírito Santo. Ei, não precisava ir atrás não, as pessoas passavam na rua e falavam assim: ei, o que está acontecendo naquela igreja? Eles estão ouvindo a voz do Espírito Santo, eu quero ir lá ouvir a voz do Espírito Santo também. O ano passado aconteceu um negócio lá nos Estados Unidos, numa igreja lá. Todo mundo, tinha gente do Brasil saindo para lá, para os Estados Unidos, para quê? Para ver um avivamento. Quando a igreja começa a ouvir a voz do Espírito Santo, você não precisa fazer força, as coisas acontecem. É por isso que no final do ano passado nós fizemos algo aqui que o pessoal achou que era brincadeira. Nós devolvemos o controle dessa igreja ao Espírito Santo de Deus, porque nós não queremos andar mais por nós. Nós falhamos, nós erramos. A gente anda por vista. A gente vê as coisas, a gente se assusta com as coisas. Moisés é aquele que ensina a igreja a ser dependente da revelação dele. Moisés estava no monte se consagrando, recebendo a revelação, presta atenção nisso.
Moisés estava lá no monte, se consagrando, recebendo a revelação, e o povo estava lá na casa, fazendo bezerro de ouro. Vou falar de novo. Moisés estava em consagração, em jejum no monte, e o povo estava lá embaixo nas suas casas fazendo bezerro de ouro. Sabe por quê? Deixa eu terceirizar para Moisés a responsabilidade. Quem não está disposto a ouvir a voz do Espírito Santo vai acabar construindo uma igreja idólatra. Eu gosto muito, queridos, que a igreja, a Bíblia, nos compara com ovelhas. Eu gosto muito disso. E eu sou ruim dessas coisas. Eu não sei muito a diferença de uma ovelha, de um bode, de um carneiro. Sempre tem essas... Um dia eu tenho que estudar melhor sobre isso. Mas eu fui estudar um negocinho sobre a ovelha e descobri que a maioria das ovelhas, na sua anatomia, a maioria delas são quase cegas. Mas ela tem uma audição apurada, porque elas ouvem a voz do seu pastor. Nosso pastor está falando para a gente ouvir a voz do Senhor? Não, estou falando a voz do pastor. Porque é a voz dele que vai fazer diferença na sua vida. É a voz dele que vai te guiar no momento que eu não estou lá. Falei para algumas pessoas essa semana. Um menino da nossa igreja que caiu nas drogas novamente. E aquilo me doeu muito. Quem me viu segunda-feira viu que eu não estava bem. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: semana passada eu não estava aí. Eu não podia conversar com ele. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim quando eu estava escrevendo isso aqui? Ele precisava estar ouvindo a voz do Espírito Santo. Porque muitas vezes a tua voz não vai estar próxima, mas a minha voz vai estar dentro do coração dele. Ah, pastor, eu não estou sozinho, não aguento mais. Ei, o Espírito Santo está dentro de você. Ouça ele, ouça ele. Como diz as crianças, ouva ele, irmão. Ouça a voz do Espírito Santo. O problema é que nós estamos criando ovelhas fracas que não ouvem a voz do pastor. É por isso que a gente tem que parar com esse negócio do pastor se consagrar, da liderança se consagrar e as ovelhas não se consagrar, irmão. O Juninho criou um grupo aqui para os homens da igreja. Nem era para abrir, agora eu vou abrir. Um grupo de jejum para homens. E eu quero que você procure o Juninho depois. Fala assim: eu quero entrar nesse grupo aí. Esse grupo era para o encontro. E aí um dia aqui na nossa oração, para o encontro, Deus falou assim: ó, ainda que não tenha encontro, nós vamos continuar jejuando. Por quê, meu irmão? Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém ou não? Esse menino é muito bonito. Tira ele daqui, pelo amor de Deus. Todo mundo vai olhar para ele. Pode pegar, Letícia. Aleluia. Tchau, Noah. Vamos pular um pouquinho? Vai comigo em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 1. Você conhece essa história? Chegando no dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Que dia, irmão? Pentecoste. Quando acontece esse dia que Deus quer falar com o povo de Deus lá no deserto, Deus colocou um nome nesse dia. Qual era o nome? Pentecoste. A passagem da escravidão para a libertação. Quando a gente corre para o Novo Testamento, mais de 2000 anos depois, quase 1000 anos depois na frente, quando a gente corre para o Novo Testamento, Jesus havia morrido, e Jesus fala para eles assim: ó, esperem em Jerusalém, porque descerá do céu algo sobrenatural sobre a vida de vocês. Amém? E aí a Bíblia fala aqui, ó, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Quando aconteceu essa manifestação do Pentecoste lá no Egito, Deus marcou aquele dia como? O dia que eu queria falar com o povo e o povo não quis me ouvir. Pentecoste até então era uma festa, mas parafraseando aqui, é mais ou menos assim, ó, eu quis falar com esse povo, mas eles não quiseram me ouvir. Anos se passam, Jesus vem e morre numa cruz, Jesus ressuscita. E de repente nós temos a mesma cena. Qual a cena? A mesma cena no Sinai, só que essa era em outro lugar, era no monte também. Mas era no Monte Sião. Diga comigo, Sinai, Sião. Sinai é onde Deus falava com Moisés. Sião é onde Deus preparou para falar com o povo. Vou repetir. Sinai é onde Deus falava com Moisés, 10 mandamentos, lembra disso? Vai lá, quebra os mandamentos, dá 10 mandamentos de novo. E aí ele fala assim, ó, vocês vão lá para Sião. Onde era Sião? Jerusalém, era o Monte Sião. Fiquem lá, aguarde, porque vai vir algo dos céus.
Deus tem algo sobrenatural. Jesus ainda fala assim: vou tirar da minha essência para vocês. Vai vir um outro consolador do mesmo jeito que eu, para abençoar vocês. Mas vocês têm que ficar lá em Sião. E Jesus, sabendo disso, ele fala assim: eu não saio de lá não, porque vai acontecer algo sobrenatural e vocês precisam estar lá. E ele ainda fala: porque do céu vocês vão ser revestidos do que? De poder. Quem aqui quer poder dos céus? Quem aqui quer poder para cumprir o que Deus te chamou, o propósito que Deus chamou? Jesus fala para os seus discípulos assim: vai para lá e fiquem lá esperando. Sabe o que é interessante? A multidão que seguia Jesus era muito grande, mas em Sião tinha só 120. A pergunta que eu lhe faço: cadê o resto? Vou te responder: o resto são aqueles que estavam acostumados a só ver, e quando viram que Jesus morreu, acabou a história deles. Mas aqueles 120 ouviram. Aqueles 120 ouviram Jesus falando assim: vai para lá, me espera naquele lugar. Mas olha Atos capítulo 2. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Naquele dia não soprou vento, veio apenas um som. Não houve trovões, não houve raios, foi só um som. A gente não precisa ver, a gente precisa ouvir, meu irmão. Fé não tem a ver com você, não tem nada a ver com você ver alguma coisa. Fé tem a ver com acreditar, a ouvir o que Deus está falando. Depois de ouvir o som, o que aconteceu, meu irmão? Primeiro Deus mandou o fogo, o som, depois Ele deu a visão. Olha que interessante, lá atrás primeiro era a visão, depois foi o som. Aqui Ele muda a estratégia. Aqui é o seguinte: eu vou dar primeiro o som, para depois a visão. Porque quem está acostumado com visão, quando não vê, perde a fé. Vou falar de novo: quem está acostumado com visão, quando não vê, perde a fé. Estou acostumado a ver milagre, no dia que não vê, perdi a fé. Estou acostumado a orar as pessoas serem curadas, quando eu oro a pessoa não é curada, perde a fé. Agora Jesus muda a estratégia, fala assim: bom, vendo, vocês não me ouviram, agora vocês vão me ouvir, para vocês começarem a ver. E eu quero liberar essa palavra aqui em nome de Jesus. Tem gente aqui que vai começar a ouvir a voz do Espírito Santo, e aí o Senhor vai derramar uma visão sobrenatural do que Ele está fazendo sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Aleluia. Atos 2:3 diz: e viram o que pareciam línguas de fogo, aleluia, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes capacitava, aleluia. Mas pastor, o que gerou isso? Um som. Eles ouviram um som, eles não viram nada. Não tinha raio, não tinha trovão, não tinha montanha fumegante, tinha um som. E quando a gente ouve esse som, querido, milagre começa a acontecer. A gente está falando que essa igreja vai crescer e eu creio nisso. Mas a hora que a gente começar a ouvir o som da voz do Espírito Santo, a gente só precisa obedecer, porque Ele já preparou tudo. Olha o que diz o versículo 5 de Atos 2. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão, que ficou perplexa, pois cada um ouvia na sua própria língua. O que vai levar uma igreja a ficar conhecida, queridos, é o quanto ela vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, aleluia. Essa voz vai invadir nossa cidade, meu irmão, eu creio nisso. Essa voz vai invadir nossa cidade. A gente tem que parar de se preocupar com estratégias de fora. A gente precisa se preocupar com as estratégias aqui de dentro. É por isso que a igreja precisa orar, é por isso que a igreja precisa jejuar. É por isso que a gente precisa se capacitar, estudar a palavra de Deus, aprender com pastores, com pregadores, aprender, mas falar assim: ei, sou eu que sou responsável. Efésios 6 fala que Deus deu uns para pastores, para profetas, para evangelistas, para mestres, para apóstolos, para quê? Para equipar a igreja, não é para fazer nada, é só para ensinar a igreja como deve acontecer.
É por isso que os 5 ministérios nessa igreja vai crescer cada vez mais, sabe por quê? Deus vai levantar pastores, Deus vai levantar profetas, Deus vai levantar evangelistas, Deus vai levantar mestre e apóstolos. Para quê, pastor? Para equipar a igreja, para sair daquela porta e cumprir o ID de Jesus. Não é para eu receber essa unção de Deus e guardar comigo. Não adianta ter estratégia lá fora, você não tem estratégia aqui dentro. Eu preciso ter estratégia de buscar mais a Deus. Sabe o que o Espírito Santo está falando agora aqui para mim? Que Deus está falando com algumas pessoas aqui hoje. Que você vai começar a acordar mais cedo, meu irmão. Ah, pastor, minha vida é tão corrida. Ei, bota uma horinha mais cedo, vai ouvir o Espírito Santo. Deus vai começar a te levantar na madrugada. Você vai acordar na madrugada e vai falar: o que está acontecendo? Deus está falando assim, ó: eu quero falar com você, você precisa me ouvir. Você precisa me ouvir. Para isso a gente não pode ser uma igreja Moisés. A gente tem que ser uma igreja debaixo da unção de Jesus. Debaixo da unção de Jesus. A Bíblia diz que teve 2 que saíram, os discípulos no caminho de Emaús. O que Jesus fez? Foi lá: vem cá, voltem para Jerusalém, porque vocês precisam ouvir o que está acontecendo naquele lugar. Quero liberar uma palavra nessa noite, querido. Tem gente que saiu porque não estava ouvindo a voz, mas vai voltar, porque Deus vai trazer a voz de volta. Precisa ouvir. No Sinai só um sobe. Em Sião todos estão reunidos, esperando a voz de Deus. Aleluia. Vou terminar. Quase. O avivamento que eles receberam lá em Sião espalhou a igreja pela terra toda. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que nós estamos vivendo nessa igreja hoje, sabe onde começou? Lá em Atos 2, quando 120 se reuniram para ouvir a voz do Espírito Santo. 120. É por isso que eu termino com alguns versículos de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aleluia. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Aleluia. Apocalipse 2:17. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vitorioso darei do maná escondido. Aleluia. Também lhe darei uma pedra branca, e nele estará gravado um novo nome, que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Meu irmão, olha para o teu irmão e fala assim: lá no céu vou ter até nome novo. O meu nome vai ser novo. Deus vai me dar um novo nome lá. Ô Julinho nada, que eu sou redimido, filho. Eu fico imaginando que no céu eu vou ter cabelo, irmão. Você ri, né, irmão? Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Sabe o que eu acho interessante? Eu participo de algumas rodas de pastores no Brasil, assim, pela internet, vou lá no Bambu. E o que o Espírito Santo está falando aqui, está falando em todos os lugares. Quer saber se uma igreja está ouvindo a voz do Espírito Santo? Começa a ver se aquilo que está sendo pregado aqui está sendo pregado no Brasil. Vou te falar o que está sendo pregado no Brasil, nas igrejas de verdade. Não é o reino da prosperidade. Não é o reino do dinheiro. Não é o reino de família. Não. O que está sendo pregado no Brasil inteiro é que esse é o ano de uma nova unção. O ano de uma nova unção sobrenatural sobre as igrejas. O ano de um crescimento exponencial sobrenatural. É o ano do sobrenatural. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:29. Vamos ficar em pé? Felipe, me ajuda no violão, filho. Apocalipse 2:29. Já até sei o que é, irmão. O ministério todo pode vir aqui para frente. Vamos ler juntos? Quem
Vamos lá, 1, 2, 3 e... Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vanessa já fez isso, mas eu vou pedir para você fazer de novo. Pega na mão do teu irmão aí, fecha os corredores. Será que você pode fechar seus olhos e ouvir o que o Espírito Santo está falando na igreja agora? Só escute. Feche seus olhos, feche. Quero te chamar para você ir para um lugar sobrenatural. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando nas igrejas. Você que ora, vai orando, meu irmão. Abre sua voz aí e fale com o Espírito Santo agora. Fala para Deus: Deus, eu quero ouvir a tua voz, Pai. Pai, eu quero ouvir a tua voz, Jesus. No oceano do Espírito, e adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Você pode cantar isso? Oh, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Amém? Olha para mim. Repete comigo assim: o avivamento não é quando o fogo cai. Diga: avivamento é quando o fogo espalha. O que você está fazendo que você não está espalhando esse fogo? Ora para o teu irmão agora. Ministra na vida dele. Você não sabe o nome dele? Pergunte o nome dele, por favor. Porque o fogo vai espalhar, meu irmão. Avivamento não é quando o fogo cai. Avivamento é quando o fogo espalha. E o fogo da presença está aqui nessa noite, meu irmão. Re tará maná sere candará.